Olá pessoal, sou Janaína Queradia, da coluna In Loco Novas Tendências do Direito do jornal Paraná Portal e também do canal do YouTube. Bom, primeiro turno das eleições, eu trouxe aqui como convidado especial o Dr. Frederico Almeida, que é um serventuário do Tribunal Regional Eleitoral e tem muitas informações interessantes para nos transmitir. Já pegando o gancho da semana passada, nós falávamos com o Dr. Rogério Born a respeito do processo eleitoral e fake news. Hoje o Dr. Frederico vem aqui compartilhar algumas informações bem interessantes. Acompanhe. Tudo bem, Dr. Frederico? Tudo bem, Janaína, tudo bem. Seja muito bem-vindo à coluna, ao canal do YouTube. E eu gostaria que, primeiramente, o senhor se apresentasse para o nosso público, para que eles sentissem assim, o valor de todos os estudos que o senhor já realizou. Ok, primeiramente gostaria de agradecer a grande oportunidade de estar aqui, o convite feito, e espero que possa contribuir da melhor forma possível. O que eu tenho para apresentar da nossa experiência é que eu sou há 12 anos servidor da Justiça Eleitoral, também sou dedicado à área do direito eleitoral como professor de direito eleitoral em cursos de graduação, pós-graduação nessa área, preparação e treinamentos relacionados sempre ao direito eleitoral. E aí, livros publicados na área também tem, então é uma área que eu gosto muito, domino e gosto muito de falar. Pois bem, diante de toda essa prática acadêmica e prática profissional, nós gostaríamos, Dr. Frederico, que o senhor trouxesse algumas informações do que aconteceu de mais curioso, ou de mais gravoso ou interessante no momento, no dia das eleições primeiro turno. Pois bem, as eleições, eu já acompanho há 12 anos o processo eleitoral, até na verdade antes do processo eleitoral, porque eu também advoguei durante 5 anos, então eu estou há praticamente 20 anos dentro do processo eleitoral, eleições e o direito eleitoral. Elas sempre são elas sempre se consistem em um momento bem interessante para a população. É o momento em que as pessoas começam a discutir a respeito das ideias, de quem são seus candidatos, e esse é o momento que o país dá aquela mexida. Sim. Esse ano, sobretudo, foi diferente. Esse ano nós estamos com as discussões muito grandes, até exacerbadas, e a gente observou que o eleitor, seja ele dentro de casa, seja ele no dia das eleições, ele está realmente engajado. E aí, esse ano a gente percebe também que, passado esse primeiro turno, cada vez mais o eleitor está se interessando por participar. Claro que isso gera algumas distorções, eventualmente, sim, mas eu entendo que é importante a participação do eleitor nesse processo. E dentro dessas circunstâncias que vieram, de perguntas para nós, por exemplo, a questão das urnas. Qual que é a confiabilidade que nós temos no tocante à apuração, no tocante, à contabilização dos votos das urnas apresentadas nas eleições? Bem interessante a sua pergunta e muito boa oportunidade de poder esclarecer para as pessoas. As urnas eleitorais já foram adotadas no Brasil há mais de 20 anos. Ele é um projeto que se iniciou lá no TRE do Mato Grosso e com o tempo ele foi sendo adotado em todo o Brasil. E aí, com essa evolução do processo eleitoral, e é uma questão natural, feito por máquinas, sempre surgem algumas dúvidas. Durante esses 20 anos houveram dúvidas, houve também impugnações eventualmente às urnas eleitorais, e todas elas, é bem importante ressaltar isso, todas elas foram comprovadas no final que não eram verdadeiras. Então a Justiça Eleitoral sempre procurou apurar todas essas eventuais denúncias e dúvidas do processo eleitoral, e todas as vezes foi demonstrado de que efetivamente a urna ela demonstra total segurança. Com relação à urna, o que é importante também esclarecer? A urna eleitoral ela não é um fim em si mesmo. A urna eleitoral ela é um processo. Ela é um processo por quê? Porque desde um ano antes do processo eleitoral, com a criação de todos os processos, de criação dos programas, dos código-fontes, e depois de todo o processo até culminar no dia das eleições, até que todos os dados sejam colocados nas urnas eleitorais, isso tudo existe uma normativa que deve ser seguida. Essas normativas que são seguidas são sempre feitas em momentos que há audiências públicas,
a população, os interessados, os partidos políticos, a Ordem dos Advogados do Brasil, candidatos, sempre terão a oportunidade de comparecer em todos esses processos até o dia das eleições. Por exemplo, e é bem interessante aproveitar o seu canal agora para falar isso para a população. No segundo turno das eleições agora, nós temos o processo que a gente fez lá no primeiro turno, que é o processo de carga e lacração das urnas. O que é isso? É o momento em que as urnas são colocadas nas urnas todos os dados relacionados à próxima eleição, a eleição agora do segundo turno. Esse processo, ele é feito através de editais que são publicados com antecedência e também audiências públicas, nas quais as pessoas podem comparecer lá para verificar como é que esse trabalho é feito pela Justiça Eleitoral. Todas as pessoas, qualquer cidadão pode ir lá verificar? Bem importante, qualquer cidadão, durante todos os processos de interação na urna, podem, e eu diria mais, aproveitando a oportunidade, devem comparecer. Eu faço o convite para você que tem dúvida, que compareça aí no seu município, procure verificar qual é o dia dessas audiências e compareça lá. O que é interessante contar? Nesse dia, há a possibilidade de fazer a auditoria das urnas. Legal. Pode-se fazer o seguinte, por exemplo, pode-se pegar, e isso a própria legislação determina, mais de uma urna, 2, 3, até 10, imaginemos que temos lá várias pessoas que queiram, da população, da OAB, dos partidos, podemos pegar essas urnas e depois de dada a carga nas urnas, imaginemos lá o processo, preparamos as urnas. Depois de terminadas as urnas, nós colocaríamos ela no nosso depósito para depois o encaminhar no domingo das eleições. Imaginemos que nesse processo, a gente dá a carga nas urnas, encerrou a urna, lacramos as urnas. Terminado ali o processo, no mesmo dia, durante aquela audiência, alguém pode pedir para que aquela urna seja auditada. Isso antes das eleições. Então, compareçam lá, a gente faz uma auditoria. E como é que consiste essa auditoria? A urna eleitoral, ela vai ser aberta e vai se usar ela como se fosse o dia das eleições. Uma prévia. Na verdade, é como se fosse uma eleição verdadeira. Nós vamos pegar aqueles eleitores que estão cadastrados naquela sessão que qualquer um pode escolher. Vamos imaginar que tem 100 sessões naquela determinada localidade. A pessoa vai escolher qualquer uma localidade X. Pega aquela urna que já foi preparada, a gente abre ela, pega os mesários daquele determinado local, pega os candidatos a presidente, que é no caso agora, e faz uma votação. Pode votar 1, 2, 3, 20 pessoas, pegar todas aquelas pessoas. E encerra aquela urna, para ver se o resultado... E aí, é claro, vão se anotando. Sim. Então a gente anota manualmente e depois faz ali uma apuração. E aquela apuração, que é a emissão do boletim de urna, a gente faz a comparação para ver se a urna, os votos que foram dados para determinado candidato, foram computados para ele. E normalmente isso acontece quando, doutor Freire? Isso acontece, em geral, em torno de 2 semanas antes de todo o processo eleitoral. São audiências públicas. Eu vou dizer bem para você, na maioria delas, a gente tem pouco comparecimento. No final das contas, isso é divulgado, isso existe um edital que tem que dar publicidade, mas eu acho interessante aproveitar esse canal para que a gente possa dizer para as pessoas. Então, já foi feito no primeiro turno, vai ser feito agora no segundo turno. O que é interessante também observar é que é obrigatório das zonas eleitorais, todos os municípios em que há eleição, pelo menos uma urna é feita. Então, isso... Mesmo que não haja ninguém lá, só os servidores da Justiça Eleitoral, os juízes e promotores, a gente obrigatoriamente faz. Então isso é feito, isso é registrado em ata, existem atas dos últimos anos com tudo isso feito. Nós temos casos que, diferente do que eu estou falando, que a população comparece. Já tivemos casos que foi partidos, a Ordem dos Advogados, inclusive, tem sido muito presente nesse sentido. Vai lá, participa, faz auditoria, tira as dúvidas. Os servidores da Justiça Eleitoral estão plenamente preparados para explicar e tirar todas as dúvidas. E se você tiver dúvida, agora é o momento. Vai lá, anota na ata. Eventualmente, se depois do processo eleitoral haver uma dúvida, olha, eu perguntei isso antes, não ficou sanado, e aí é um bom momento da gente, de uma forma institucional, a população para participar desse processo. Olha, então já fica até a dica. E eu já me comprometo, junto com o Dr. Frederico, para ele me avisando, nós estaremos lá também. Vamos fazer essa participação para que você venha se conscientizar cada vez mais dos direitos que estão resguardados desde a Constituição Federal. E já aproveitando a urna ainda, doutor, isso é uma prévia antes, né?
Mas nós vimos que aconteceram algumas circunstâncias com a urna, né, em algumas localidades não deu mais certo, enfim, travou, deu algum problema na urna. Como que é feita a contabilização daqueles votos que já tinham sido ali, né, registrados, a troca de urna, como isso acontece? O que acontece em todo o processo eleitoral, e é bom também esclarecer isso, que a nossa urna ela é bem didática, ela já está há muitos anos já no processo eleitoral, né? Mas o que acontece? Muitas vezes são muitos números para serem digitados, a gente sabe dessa dificuldade que todo mundo tem, eu mesmo tive dificuldade na hora de digitar ali. Então, o primeiro passo e a primeira orientação aos mesários, quando acontece algo que está estranho ali com o eleitor, é verificar se o eleitor não está se equivocando na hora de digitar. Então, muitos dos casos são resolvidos, em princípio, porque o eleitor ali está com alguma dificuldade para digitar. Ok, então a maioria dos casos são esses. Nesse ano, nós tivemos alguns outros relatos diversos daqueles que o eleitor, a gente resolveu, de eleitores que efetivamente erraram. Então, o que está sendo feito? Vou até antes disso, dar um exemplo. Já aconteceu muitas vezes, há anos, tem uma pergunta clássica que todas as eleições aparece. O eleitor vem lá e fala assim, mas eu digitei o número de um determinado candidato e saiu o rosto do outro. Aí eu falo, mas você confirmou? Eu confirmei. Mas aí não tem mais jeito. Aí nós não temos como interferir. Então, qual é a postura do eleitor? Se tiver algum problema na urna eleitoral, nós estamos plenamente preparados para resolver. E como é que ele tem que fazer? Deu um problema, ele já tem que avisar o mesário. Falar, olha, aconteceu ou está acontecendo tal coisa. O juiz está lá, o promotor está lá durante todo o processo, a gente vai se deslocar lá ao local e, se for o caso, a gente vai dirimir. Já aconteceu outras situações, a gente foi lá e esclareceu. Essas últimas situações que você está fazendo, você está se referindo, a Justiça Eleitoral está fazendo todo o levantamento disso e dentro daquele princípio de que a eleição ela tem que ter a total lisura e transparência, nós vamos compilar todas essas informações e aí vamos juntar essas atas, vamos juntar todos esses relatos, vamos separar todas essas urnas eleitorais, todas as mídias que foram usadas e que estão acondicionadas e que estão lá lacradas e vamos fazer a auditoria. Porque a sociedade entende que isso é importante, mas nós da Justiça Eleitoral como instituição entendemos mais importante. E mais do que isso, eu mesmo como cidadão, independente de eu ser servidor da Justiça Eleitoral, porque aqui eu não estou falando em nome da Justiça Eleitoral, eu estou falando como servidor, como professor de Direito Eleitoral que sou, mas acima de tudo como cidadão. Então há um interesse de todos nós, meu, seu, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, de todos aqueles que vão viver no nosso país, que vivem e viverão no futuro, de que a eleição seja feita da forma correta. Então a Justiça Eleitoral, nós temos conhecimento disso, ela está compilando todas essas informações para fazer todas as auditorias e dar a resposta o mais pronto possível para a sociedade. Outra circunstância também que eu gostaria que o senhor esclarecesse é na hora da apuração. A população pode conferir, pode estar presente ou não? Pode, é muito importante a gente usar o seu canal nesse sentido. Mais uma vez te agradeço a oportunidade para dizer que a Justiça Eleitoral ela trabalha de uma forma muito transparente. A urna eleitoral, ela, durante o período fora da eleição, ela está lá nos cartórios eleitorais. Então eu convido a população, vão lá conhecer a urna eleitoral, nós estamos lá para te mostrar, nós podemos abrir lá na caixa, vocês olharem, nós temos lá todas as mídias, como é que isso tudo funciona, a gente tem lá essa possibilidade de transmitir para vocês. Então, respondendo a sua pergunta, durante todos os processos, no momento em que a gente faz a que a gente chama, né, a palavra nossa que a gente usa lá, é a geração de mídias, que é toda a geração do processo da eleição para inserir nas urnas. Depois o processo de inserir o resultado nas urnas. E depois o que a gente chama de totalização, que é a apuração, que é receber todos esses dados e transmitir. Tudo isso é público. A gente fica com as portas abertas. Nós já tivemos. Eu assim, fico feliz que, como eu divulgo muito isso, sempre lá onde eu trabalho, nos locais que eu trabalho, sempre tem alguém lá junto. Legal. E eu faço questão que esteja. Vem aqui para conhecer, porque nada melhor da gente
tirar o nosso medo, a nossa insegurança a respeito de alguma coisa, que é conhecendo. Sim. Então vão lá nos cartórios eleitorais e peçam para assistir ali. Isso é muito importante, inclusive para nós, para que haja uma multiplicação da boa informação. Então pode ir lá, na totalização é bacana. Sim. Inclusive isso, assim, é um motivo de orgulho da Justiça Eleitoral, para mostrar o nosso sistema que encerra, para você entender melhor e talvez possa até questionar. Eu acho até importante esse debate, eu acho muito bonito, porque antes de tudo eu sou um professor. Sim. Então academicamente todo esse debate da sociedade a respeito da urna eleitoral, ela é salutar para que a sociedade perceba que ela tem que participar, que ela deve participar. Então é tudo aberto. Vão lá, o convite fica pronto, eu acho bem interessante. Então a próxima vai ser no dia 28 de outubro. Isso, né? Perfeito. E já faço até uma ressalva, meu aniversário. Opa. Então vou comemorar uma parte lá na Justiça Eleitoral. A partir de que horário que a gente pode acompanhar a apuração? Às 5 horas as eleições terminam e aí às 5 horas começa o processo de fechamento das urnas eleitorais. Depois do fechamento das urnas eleitorais, as mídias são transmitidas até o local e lá no local a gente faz todo o processo formal de envio, eventualmente, das mídias, o juiz ali, as reclamações são verificadas, até a gente expedir a ata da comissão apuradora, todo mundo assinar e ir para casa. Então, assim, a partir das 6 horas da tarde, a Justiça Eleitoral, 5 horas da tarde, a Justiça Eleitoral já está preparada para fazer o processo de encerramento. Então, aproveitando mesmo, de fato, e ressaltando, aproveitando da visualização do seu canal, a sociedade deve aproveitar essa oportunidade, essa é uma excelente oportunidade da gente entender que nós temos que trabalhar em conjunto. Sim. Nós somos uma sociedade, nós somos uma nação. Então a nação tem que se juntar para achar a melhor solução. Se a urna eleitoral eventualmente não for a melhor solução, tudo bem, mas vamos construir isso a partir de informações corretas, de informações verdadeiras, de conhecendo o sistema e verificando, não, realmente não é o caso, ou realmente é o caso de manter, ou talvez aprimorar, ou criarmos outros mecanismos da gente usar as urnas eleitorais, mas criar mais confiabilidade, ou seja, mas isso parte do princípio de que nós temos que nos engajar, nos preparar para tecnicamente, fundamentadamente, construirmos uma solução para todos nós. A urna ela não é da Justiça Eleitoral, a urna ela é da sociedade. Sim. E como ela é da sociedade, ela precisa fazer o melhor para a sociedade. Mas para isso a sociedade precisa conhecer ela. E aí fica o convite, e eu digo mais uma vez, não eu como professor, não como servidor da Justiça Eleitoral, mas eu como professor, eu convido a todos vocês, meus alunos, vocês que estão assistindo, participem disso. O pessoal mais novo, que assiste muito a internet hoje, que se mostrou a grande ferramenta de comunicação hoje, participem, vão lá. Eu tenho um pessoal que ajuda a gente lá, os técnicos lá, são tudo pessoal mais novo, às vezes 20 anos e tal. Eles acham muito bacana, então muito bom. Eu diria até, se voluntariem para trabalhar na Justiça Eleitoral, a gente tem lá lugares para colocar as pessoas. Vocês vão ver o quão interessante que é todo o processo, e quem sabe vocês que são novos, que estão agora recebendo o Brasil, que querem mudar alguma coisa, possam pegar a urna eleitoral que não é da Justiça Eleitoral e criar mecanismos novos para a gente ampliar essa experiência que tem dado certo e melhorar isso para o bem do Brasil. Então, pessoal, acompanhe. Na sexta-feira vai sair uma coluna no Paraná Portal, no In Loco Novas Tendências de Direito, onde nós vamos esmiuçar um pouquinho melhor essas informações que o Dr. Frederico nos transmitiu. No sábado, já aproveitando, nós teremos um encontro na Livraria da Vila do Pátio Batel, onde nós vamos também fazer toda uma transmissão ao vivo dessas informações e outras que o Dr. Frederico vai se debruçar um pouquinho mais ainda para nós, né? Trazendo até curiosidades a respeito de tudo que foi dito até agora. E vamos já nos preparar, porque pré-eleição, durante a eleição e durante a apuração dos votos, nós estaremos lá, Dr. Frederico. Perfeito, conte conosco, conte com o canal. E, gente, parem de observar as fake news. Busquem informações concretas.
parem de se degladiar, né, com informações que não são reais. Busque os canais específicos e nós estamos aqui para te conscientizar cada vez mais como cidadão. Dr. Frederico, eu quero lhe agradecer imensamente, né? Nós vamos ter aí algumas jornadas, então até o dia 28 para lhe acompanhar junto à Justiça Eleitoral. E o canal do YouTube, a Coluna do Paraná Portal, fica à sua disposição. Perfeito, vamos nos unir. Agora é o de união da população e da sociedade. O momento é agora. Eu entendo que a urna eleitoral ela é um patrimônio do Brasil, ela é um patrimônio da sociedade. Então nós temos aqui, a partir de hoje, 2 semanas até o processo eleitoral. Vamos participar e vamos disseminar a boa informação para que essa eleição ocorra na maior tranquilidade possível e as instituições sejam preservadas, porque nós precisamos que o Brasil esteja estruturado para enfrentar o momento mundial com tranquilidade. Então, conclamo a todos vocês que acompanhem o canal e que acompanhem as boas informações, que coloquem as boas informações para que a gente consiga fazer uma boa eleição e que efetivamente aquele que a população escolheu como o melhor, como aquele que ele entenda que é o melhor, possa trabalhar com tranquilidade nos próximos 4 anos. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Dr. Frederico. Acompanhe então mais uma vez a Coluna do Paraná Portal e o canal do YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.